A palavra é Mateus 14, eu vou ler a partir do versículo 22, tá bom? Mateus 14, 22, por gentileza. Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus veio até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Obrigado, irmão. Amém? Essa passagem é muito conhecida, e eu quero tirar algumas lições disso. Primeiro eu digo para vocês que no reino de Deus, se você parar para pensar, quem segue Jesus, tem pelo menos 2 tipos de seguidores. Grava isso. Eu espero que você faça parte do segundo, mas tem 2 tipos. Tem os imediatistas, que é aquele pessoal que procura Jesus por causa de resoluções imediatas. Eu preciso de Jesus porque eu tenho um problema pontual e imediato. É fato que todos nós precisamos de Jesus e precisamos buscar, e tem lutas nossas que precisamos de soluções imediatas. Mas o imediatista é aquele que só quer Jesus para resolver problemas. Aonde Jesus estava tinha uma multidão, sempre uma multidão. E essa multidão era interessada pelo pão, era interessada pelos milagres, pelas curas, mas pouquíssimas pessoas eram interessadas nele, eram interessadas em coisas que ele poderia fazer. Então, por exemplo, se você vê o mesmo texto de Mateus, ele se repete nos outros evangelhos. Se você vê, por exemplo, abra comigo João 6, que também está contando o mesmo relato. Vamos ver como é que são os imediatistas. João 6, eu acredito, eu não anotei o versículo aqui. O 6, mas eu vou pular um pouquinho, quando o pessoal, depois do milagre dos pães, porque se você ler aí em Mateus 14, um pouco para cima, teve o milagre dos pães. Depois do milagre dos pães é que acontece o fato de Jesus andar sobre as águas e dos discípulos no barco e tudo mais. Mas se você ver o João 6, 26, Jesus está dizendo assim, ó, já aconteceu o milagre dos pães, já aconteceu a questão do barco. Aí Jesus responde para a multidão que continua seguindo ele, para os imediatistas: Em verdade, verdade vos digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque querem comer pães e ficarem satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a você, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Então tem uma diferença, gente. Os imediatistas, eles querem o pão. Os imediatistas, eles querem a resolução na hora. Os imediatistas, se estiverem aqui me assistindo agora pela internet ou aqui na igreja, fala: manda aí a palavra que eu preciso para hoje, de algo para agora. Comprometimento eu não quero, mas eu quero algo imediato. Então essa é a diferença. Os imediatistas querem as coisas para agora. Os envolvidos fazem o que Jesus falou: olha, se vocês se envolverem comigo, a questão aqui é vida eterna. Os envolvidos, eles estão aliados a um propósito. Enquanto os imediatistas querem algo para o presente, os envolvidos com Jesus estão num propósito com Ele, no presente, no futuro, na eternidade. Ele quer caminhar para sempre com o Mestre, porque ele entendeu que a questão não é o que ele faz, porque ele faz, ele vai fazer, mas é Ele, a questão é Ele. Os envolvidos, e essa mensagem hoje é para os envolvidos. Não é necessariamente um envolvido que faz a obra só na igreja. Também é.
Mas é um envolvido com Cristo, que se encontrou e falou, meu negócio é Jesus. Que mesmo pescando muitos peixes, como Pedro, abandonou e falou, meu negócio é Jesus. O negócio aqui de hoje é com os envolvidos. Se você é um imediatista, que queria, ou que quer uma resposta para o agora, para já, Deus pode fazer. Mas você vai ter outro problema logo mais, viu? Aí ele faz, aí você vai ter outro. Os envolvidos se resolvem na sua alma, entendeu? Terão problemas, mas eles estão resolvidos na alma. Então eu prego hoje para envolvidos. É uma mensagem específica para aqueles que estão se envolvendo no reino, para aqueles que estão se comprometendo com Jesus, pouco ou muito, mas que querem mais do que uma resposta imediata, mais do que uma solução paliativa. Eles querem algo eterno. Então essa mensagem é para os envolvidos, amém? Está envolvido com Cristo? É para você. Não está? Vem e se envolva. No final a gente vai fazer uma oração. Poxa, eu não estou, sou meio imediatista, pastor. Eu quero só as respostas, eu só quero a vitória. Vem aqui, nós vamos orar no final, não tem problema. Mas você que está envolvido, porém, está passando por algumas coisas que a gente vai falar aqui, essa mensagem de ânimo espiritual é para você. Se você não está envolvido com Jesus, se envolva, senão não vai fazer sentido a mensagem. Agora, se você está envolvido, não estou dizendo perfeito, estou dizendo envolvido. Não estou dizendo que você sempre está super animado, que eu vou adorar, que eu vou servir, mas que você está envolvido além. Se o Senhor fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Eu amo para você essa mensagem. Por quê? O que acontece com os envolvidos? Vou dar algumas realidades que eu acho que os envolvidos vão se identificar. Em nome de Jesus. Os envolvidos com Jesus, que estão nesse barco aí, que representa a gente, eles se cansam. Envolvidos com Jesus se cansam. Nesse exato momento que eu estou olhando alguns rostinhos, tem gente dando umas pescadas agora. Esse cansaço pode ser físico, pode ser uma questão emocional, pode ser até mesmo espiritual. Se você é um envolvido e está assim, tenta acordar aí, para você ouvir essa mensagem que é para você. Mas eu te digo, é natural que a gente se canse. É natural, tanto que Jesus fala, você está cansado? Vem comigo. Os envolvidos na obra de Deus, os envolvidos com o Mestre, eles se cansam. E quem é que reconhece isso? O próprio Jesus. Vamos ver outro texto dessa mesma história, que é Marcos 6. É a mesma história vista por outro ângulo, outra lente. É muito legal que você monta toda a história do que aconteceu de fato se você ler os 4 evangelhos ou os 3. Onde tiver referência de uma história do evangelho, leia as 3 que você vai encontrar particularidades. Como, por exemplo, Marcos 6:30. É a mesma história. Começa pela multiplicação dos peixes e pães, depois anda sobre o mar, correto? Então vamos lá. Marcos 6:30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Aqui foi uma grande obra que os apóstolos estavam fazendo. E Jesus disse a eles, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Marcos dá essa referência. Marcos fala que, enquanto Mateus não relata, só relata que Jesus falou, vá para o outro lado da margem. Marcos dá uma atenção em como os discípulos estavam. Se você olhar e ler a história mais para trás, você vê que Jesus recebe a notícia da morte do João Batista. Ele fica entristecido, ele se retira para um lugar deserto, o povo, os imediatistas, ficam seguindo ele. Os discípulos estão cansados, exaustos, eles não tinham tempo nem para comer, a Bíblia está dizendo. E Jesus reconhece isso, não é homem nenhum. Ele fala, vamos repousar um pouco. Então, os envolvidos, eles se cansam. E graças a Deus, Jesus entende isso. Você é um envolvido com Jesus? Você está cansado? Eu vou falar mais sobre isso lá mais para trás. Mas eu te digo desde já, ele entende. Se você é um envolvido, ele entende. Eu estou me envolvendo, mas eu estou super cansado. E não é um cansaço talvez que uma noite de sono resolva. É um cansaço às vezes espiritual, que eu preciso de mais de Deus. E eu espero que essa manhã ele trate isso com você. Os envolvidos se cansam. Amém? Tem alguém cansado aqui? Envolvido no reino e está cansado? Eu estou um pouco. Tem? Não tem, só tem eu? Duvido, eu duvido. Eu duvido. A pessoa só está esperando alguém erguer a mão, aí ergue também. Os envolvidos, gente, mesmo no propósito de Deus, eles podem sofrer ventos contrários. São realidades. Eu não queria que fosse assim, mas é assim.
Está envolvido? Você pode se cansar. Você está envolvido, você pode sofrer ventos contrários, mesmo estando no propósito. Foi Jesus que mandou em Mateus 14, o texto que a gente está lendo lá no 24, foi ele que falou, ó, entretanto o barco já estava longe, ele que falou, gente, vá nesse barco e atravesse na outra margem. Foi uma ordem de Jesus, os discípulos envolvidos com o mestre, fazem o que ele mandou. Então ele vai num barco, e ao entrar no barco, versículo 24, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, nós estamos fazendo o que Jesus manda, você está obedecendo a ordem dele, mas você está sentindo um vento contrário. O que é isso? Uma dificuldade de caminhar naquilo. Foi ele que pediu, foi ele que mandou, encaixe isso na sua vida. Foi ele que te chamou e você fez o quê? Você foi. Mas o vento está adverso, está contrário. Está difícil caminhar, pastor, mesmo no propósito que ele mandou. Está difícil, então ele entende isso aí também. E os discípulos passaram pela mesma coisa, e nós vamos entender se Deus quiser. Então, é possível e muito possível que os envolvidos com Jesus, aqueles que pegaram para fazer a mão na massa mesmo, que se envolvem, que se comprometem com a palavra, que procura, a Bíblia diz para perdoar, eu vou perdoar, virar outra face, eu vou virar, é para me comprometer, eu vou me comprometer, mas eu me canso, é possível? É. Mas eu passo por ventos adversos. Quantas vezes na obra de Deus, pelo menos comigo, eu não sei com você, eu pensei algumas vezes, será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que é correto o que eu estou fazendo mesmo? Será que Deus está comigo mesmo? Porque eu olhava a situação e era contrária, era adversa. E parecia que não era para mim isso. Parecia que eu não tinha essa capacidade. Ou parecia até que eu estava remando para o lado contrário que Jesus estava mandando. Mas não. Era para eu andar naquele lugar mesmo, naquele caminho. Mas o vento estava adverso por um motivo. E nós vamos entender isso. Então é possível. Ouça, obreiros de Deus, ouça você aí que está na sua casa, no trabalho, vai ouvir depois, que é alguém que faz a obra, que se envolve, que ama Jesus, e fazer a obra, eu vou falar de novo, não é só na igreja, também é, mas é aquele que se envolve em falar de Jesus, que o ama, que procura viver uma vida em santidade, que está rejeitando esse mundo, que está lutando. Essa mensagem é para você. Você pode sim se cansar. Você pode sim enfrentar ventos contrários no seu ministério, por exemplo. Eu estou meio perdido, parece que eu não estou entendendo mais nada. Parece que ele falou para mim, eu estou indo, mas onde estão os frutos? Por quê? Mesmo envolvidos com Deus, nós também somos um pouco imediatistas, não é verdade? Nós também viemos dessa classe dos imediatistas. E parece que esse imediatismo não sai da gente do nada. Nós queremos respostas. Nós queremos que o que eu faça renda frutos. Se eu fiz um trabalho, eu preciso ver o fruto. Se eu preguei, eu preciso ver almas sendo resgatadas. E às vezes o vento é contrário. O vento é adverso. Mas foi Jesus que mandou, gente. Foi ele que mandou. Não se esqueça disso. Os envolvidos podem passar por isso. Inclusive, os envolvidos, se você ler o 26, o vento estava contrário. Jesus começa a caminhar sobre as águas. No 26, o que acontece? Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles ficam apavorados e falaram, é um fantasma, e começaram a gritar. É possível que o envolvido com Jesus embace a sua visão com relação ao próprio Cristo. Ele está num vento contrário, ele está cansado, o próprio Jesus reconheceu isso. Vocês estão acompanhando a ideia? O próprio Jesus reconheceu, vamos descansar. Não deu para descansar. Pega então o barco e vai. Cansado, aí vem aquele vento contrário, aquela tempestade, vira ou não vira? Pensa nessa situação. Tudo isso com envolvidos com Cristo, sobre a ordem de Jesus, isso é possível. E mais, aí Jesus aparece, um vulto no meio do mar, pensa um negócio desse, de madrugada, 3 da manhã, um ser andando no meio das águas, isso nunca tinha acontecido. Pensa um negócio desse. Eles começaram a gritar, e você gritaria também. E eu gritaria também. Na superstição deles, na visão judaica deles lá, é um fantasma, não sei o que você falaria, é um demônio, sei lá o que você falaria. Me desculpe a sinceridade, porque você está com a visão embaçada. Às vezes, igreja, algumas coisas acontecem na nossa vida que você fica. Eu vou ser muito sincero nessa mensagem, estou falando com envolvidos aqui, amém? É Deus que está agindo mesmo? Ou é minha carne?
É Deus que quer que eu faça isso mesmo? Quem é espiritual discerne isso, em nome de Jesus. É Deus ou sou eu? É Deus que está mandando mesmo ou sou eu? Há um tipo de visão embaçada. Você perde o foco. Quantas pessoas eu atendo e quantos dilemas eu mesmo tenho? Será que esse projeto Deus está nele ou sou eu? Será que isso que eu estou fazendo, esse propósito que até então Deus tinha mandado, confirmado, a visão parece que embaça. Quando você usa óculos e tira assim, por exemplo, já não enxergo mais ninguém direito. Só um rosto sem olhos, sem nariz, embaçou tudo, entendeu? Às vezes acontece isso na nossa fé. Embaça tudo. Mas você é o envolvido, você conhece Jesus, você está sobre as ordens dele, mas aquela situação aparente que você está vivendo, você fala, eita, parece que eu perdi a visão, Jesus está aqui agora, e isso te dá pânico, por isso que é uma mensagem que eu espero que alcance a todos, mas eu não sei se alcançará a todos, é para quem está envolvido, está entendendo o que eu estou falando. Será que eu estou enxergando Jesus mesmo? Será que o que eu estou fazendo de fato é de Deus? A primeira coisa que eu pergunto para a Camila quando eu desço de qualquer pregação, eu perguntarei hoje, foi bênção? Deu certo, não deu? O que você acha? Porque eu desço daqui totalmente inseguro, viu? Eu acho que todos os pregadores são assim. A gente tem uma preocupação de transmitir, como eu estou tendo agora, uma mensagem que toque o seu coração, que seja de Deus e não de mim. E Ele mandou dizer para você. Ele sabe que os envolvidos às vezes embaçam a sua visão. A gente não gosta de admitir isso. Nós gostaríamos de falar, não, meus olhos estão fitos em Jesus e claramente eu estou enxergando Ele. Claramente eu estou enxergando tudo que Ele me mandou. Não é assim que acontece. Nem sempre é claro. Não porque Deus não é claro, mas é porque as circunstâncias embaçam a nossa visão. Outra coisa que é possível acontecer com os envolvidos, mais do que embaçar a visão, segura essa aí. Porque isso aconteceu no texto, isso continua acontecendo. No 29, você conhece, no 28, Pedro fala, poxa, é um fantasma. Jesus fala, não, sou eu, não tenho medo. No 28, Pedro fala, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Foi Ele que pediu. Olha que ousadia, que homem de fé, não é mesmo? Que coisa linda. O pessoal fala que Pedro afundou. Ok, ele afundou, mas eu prefiro falar que ele foi, né? Quem afunda é quem foi. Quem afunda é quem caminhou. Quem mais caminhou sobre as águas? Hein? David Copperfield? Mentira. Qual é o outro mágico lá que fala caminha nas águas? Que descobri esses dias aí o truque, esqueci o nome dele. Esqueci, não importa. Quem caminhou sobre as águas? Jesus e Pedro. Pedro falou, se é o Senhor, então me manda que eu vou. E ele falou, então vem. E ele falou, então vou. Ele falou, então vem. Então ele foi. E ele andou nas águas. E é possível que no meio de um milagre que você acabou de testemunhar e viver, e você presenciou o milagre, mesmo no meio do milagre, olha o que é possível acontecer. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Se parasse aí, estava bom. Mas é possível que aconteça para nós envolvidos o seguinte. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Sim, igreja, é possível que eu e você, envolvidos na obra, comprometidos com o reino, amando a Jesus, a gente pode se cansar, a gente pode enfrentar vento contrário, a gente pode desfocar a mente, a visão de Jesus, é uma realidade. E a gente pode, no meio do milagre, eu estou vivendo milagres, ainda assim ter a sua fé submersa. Ainda assim você se vê um homem de fé que viveu milagres, mas aquele submergido por alguma situação. Porque infelizmente, aí é uma declaração minha agora, você pode me contrariar. Até agora eu estou na Bíblia, me permita dar uma opinião pessoal de vida agora. Que eu acho que se alinha com o texto, mas você não precisa concordar com isso, fica à vontade. Eu, pastor Roger, acho praticamente, vou colocar essa palavra, impossível que um homem de Deus ou uma mulher não olhe para homens. Eu sei que a gente carrega essa frase, e até é bíblico, com os olhos fixos em Jesus, mas eu acho impossível que em algum momento, alguma situação, a gente está lá, Jesus, 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 alguma situação você olha, entendeu? E você fica meio preso em outra coisa que não é Cristo, e você ama Jesus, você está no propósito, você está no barco, está entendendo? Você está andando sobre as águas, milagres estão acontecendo, você fala, isso aqui é Deus. Mas ainda assim, Jesus, você é um corpo físico,
carnal. E você, Jesus, não acredito que ele fez isso comigo, não acredito que isso aconteceu. E você começar a sua fé a submergir um pouco. Ou você já não passou por crise de fé na sua vida, ou não está passando agora. Eu creio em Jesus, vivo milagres, vivi uma semana passada, mas às vezes igual o pessoal no deserto, infelizmente, acaba de cruzar o mar, reclama porque não tem água. Entende? E acaba de um milagre do pão, do maná, reclama porque não tem carne. A gente fala, que povo rebelde. É nós isso aí, meu. Somos nós. Somos nós que vivemos milagres. Que vivemos situações adversas direto. E Jesus vai lá e abençoa. E quando vê, nós estamos desfocando a visão. Quando vê, eu desfoco. Aí o negócio é Jesus. Quando eu vejo, eu tenho um sentimento que não corresponde a quem olha para Cristo. Quem escreveu para a gente olhar para Jesus? Quem que escreveu isso? Textos de Paulo, textos de Pedro. Paulo, por exemplo, no fim da vida dele, ele fala, olha, eu fiquei só. Um me abandonou, um amou o presente século, eu fiquei só. Teve um momento da vida de Paulo que ele se entristeceu com pessoas. Ele se entristeceu com circunstâncias. Ele se entristeceu ao ver a situação atual, mas ele continuou. A diferença é essa. Você pode se entristecer. Isso vai acontecer. Você vai olhar para pessoas, você vai olhar para homens, alguma coisa vai te ferir. Você não pode afundar. Você vai começar, a sua fé vai começar talvez a sofrer um abalo. Está ali Jesus, ou você já não viveu o primeiro amor, não tinha tempo, não tinha hora, acontecia as coisas mais milagrosas. Você andava sobre as águas praticamente, porque era muito amor, não tinha dinheiro, não tinha dia, não tinha hora. Aí você começou a se envolver com a igreja. E com isso você se envolve com o corpo de liderança da igreja. Aí você descobre que aqueles homens e mulheres que estão na liderança são falhos, tanto quanto você. Vão falar palavras atravessadas para você, coisas que você não gosta, coisas que você não concorda. E quando vê, você virou um cristão mais sistemático do que apaixonado, entendeu? O sistema que precisa, a igreja organizacional, agora eu estou falando da igreja mesmo, em geral, tá? Que é organizacional, são pessoas que amam Jesus, mas que precisam se organizar para desenvolver esse amor. E na organização eu penso A, outro pensa Z, outro pensa J, o outro pensa W, mas W não está ou não está no alfabeto, não importa, eu penso isso. Igual ontem o Teatro dos Jovens, essa bexiga vermelha, e era uma bexiga vermelha mesmo, o outro não é verde, não é preto e branco, não, entendeu? Nós temos visões diferentes que nos levam às vezes até a discussões. E aquela figura ilibada de um líder que você olhava e fala, não é tudo isso não. Quando vê, você está, Jesus. Esse líder aí, não é possível que ele fez isso comigo. No meu trabalho, na minha casa, sei lá qual é a circunstância. O fato é, um envolvido pode passar por isso. Pode ou não pode? Pode. E eu digo que é impossível não passar. A gente está no corpo físico. Nós temos dificuldades humanas. Nós temos sentimentos, sentimos ciúmes, não deveríamos, mas sentimos inveja, tem que trabalhar isso. Orgulho, quanto orgulho, tem que trabalhar. Era para ser eu, foi o outro. Era para ser minha vez na empresa, foi o outro, passou minha vez. Na minha casa eu sempre tenho que baixar a cabeça na discussão. Então a gente sempre está vivendo situações, às vezes no meio do milagre. Eu me lembro que eu passei uma fase, eu contei para os jovens ontem mais ou menos, eu olhava os... eu não vou contar hoje de novo, que não dá tempo. Os olhos deles assim, uma parte da história da minha vida eu não vou contar, só vou falar um pedacinho, que eu fui pastor solteiro dos 20 aos 25 anos, eu me casei com 25 anos, eu já era pastor há 5 anos. E eu lembro de fazer evangelismos, e os nossos evangelismos eram muito agressivos, no bom sentido da palavra. Entrava no meio de favela, entrava no meio da galera... Tinha muita coisa de skate, estava em alta. Hoje eu não vejo mais isso com os jovens, skate e tal. E a gente ia lá e fazia um campeonato de skate, transformava aquele ambiente numa igreja. E futebol, a gente chamava um monte de gente, jogava futebol lá, só ímpio. E fazia um campeonato organizado pela igreja, e colocava bateria, e tocava, e nem pensava quem ia levar, a gente só levava, a gente só tocava. E aí... almas sendo ganhas para a glória de Deus. Eu perdi algumas fotos, senão eu mostrava, mas a glória é sempre dele. Mas aquele Roger lá, que eu estou buscando resgatar em muitas coisas, eu não via tempo, eu não via dia, eu não via hora, e as coisas aconteciam, e era demônio que expulsava, era milagre que acontecia, mas eu me lembro de voltar para casa e me sentir o homem mais sozinho do mundo.
Porque eu morava sozinho, era pastor solteiro e uma solidão que não batia com aquele homem de Deus que tinha sido acabado de ser usado por Deus e multidões aceitaram Jesus. Eu só fui um instrumento, mas eu estava lá. E que paradoxo é esse? Pois isso acontece nas nossas vidas. Pessoas aqui agora, obreiros estratégicos no reino, pessoas me ouvindo aqui agora, tem esses polo norte, polo sul. Eu fui tão usado por Deus, eu falei, a pessoa chorou e resolveu para ela, mas e eu? E eu? E a minha dor, e a minha solidão, e o meu medo, eu estou submergindo. Isso pode, e eu digo mais, acontece. Eu não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não aconteça. A gente não tem muitas informações porque eles não conseguem falar. Eles não têm para quem falar, porque vai falar, a pessoa vai escandalizar horas. É uma pena isso. Deveríamos ter a ouvidoria dos obreiros. Só chora aí, eu vou te ouvir. Falei sobre isso ontem também. Tinha que ter um ministério, ouvidoria. Vou pleitear sobre esse ministério. Vai eleger lá jovens, mulheres e tal, e o ministério da ouvidoria. A galera vai fazer o quê? Só ouvir e orar. Vai fazer, mas não é para falar nada. Deixa as pessoas falarem. Amém? Irmãos, é possível tudo isso acontecer. É possível o envolvido de Deus sentir dúvidas. Dúvidas. Eu creio em Jesus, mas eu tenho dúvidas quanto ao meu chamado, eu tenho dúvidas se eu estou no caminho certo, eu tenho dúvidas se Ele está comigo mesmo ou não está. Isso pode acontecer. Se não acontece com você, glória a Deus. Me procure, me fala como, mas isso pode acontecer. Isso acontece, igreja. Nós precisamos entender algumas coisas com todas as informações. Eu me canso, eu posso sofrer ventos contrários, a minha visão nele pode ficar meio embaçada, eu posso estar vivendo um milagre, sendo usado para grandes ou pequenas coisas, não importa, sendo usado por Deus, aconselhar pessoas e eu mesmo não ter solução para mim, aparentemente. Já teve esse sentimento? Faça isso, aí a pessoa, ai pastor, era isso mesmo, aleluia, ai, amém, a pessoa saiu curada e eu doente. Já sentiu assim? Pedrão lá, se é o Senhor aí eu vou andar sobre as águas, em nome de Jesus. E Jesus, ele ama a fé, Deus, Jesus é Deus, ama, quer agradar a Deus, tenha fé, ele ama, ele falou, vem meu filho, vamos, vem, e ele foi, cara. E esse mesmo cara, que acabou de andar sobre as águas, nesse exato momento ele começa a afundar. Então isso dá para acontecer. Eu estou obrando, eu estou participando, eu estou fazendo, eu estou amando, eu estou perdoando. Mas às vezes eu me sinto entristecido por dentro. Não encontro soluções para mim. A palavra é real, ela é viva, ela existe, eu creio nisso. Eu prego sobre isso, eu falo sobre isso. Mas às vezes para mim, naquele momento eu não encontrei soluções. Inclusive eu tenho dúvidas. Isso pode acontecer. Nós precisamos entender algumas coisas e eu caminho para o final. A gente passou pela história dos pães e peixes, a gente passou pela história do mar. Eu falei um pouquinho de João Batista. Precisamos entender algo, igreja. Se você é um envolvido com Jesus, eu amo Jesus. Eu me identifiquei com algumas coisas que o pastor falou, ou com todas elas. Sim, eu me canso. Sim, eu sofro ventos contrários. Sim, a minha vista às vezes fica embaçada. Será que é Jesus? Será que sou eu? Será que é o diabo? Eu tenho que repreender, eu tenho que glorificar. O que eu tenho que fazer? Eu fico confuso. Isso pode acontecer. Aconteceu com os discípulos, não só nesse fato, em vários outros. Em vários outros. No meio do milagre, eu vou olhar a circunstância. Eu vou tirar os olhos de Jesus e quando eu olho o tempo adverso, a tempestade, o problema na família, o problema na igreja, o problema no meu trabalho, o pós-pandemia, minhas finanças, minhas emoções. Eu estou olhando para Jesus, eu creio, mas às vezes meus olhos, pastor, infelizmente, eles dão aquela quebrada. E às vezes eu fico muito olhando um homem, uma mulher, uma pessoa. Eu me entristeço e quando eu vejo a minha fé está, afundando. Isso pode acontecer, pastor, eu não estou desviado. Ainda não. Dá para voltar, tranquilamente. E eu estou compartilhando algo com vocês que isso é, infelizmente, plenamente possível que aconteça com grandes homens de Deus, com grandes mulheres de Deus. Isso pode acontecer comigo e com você, sim. Sim,
É fato. Mas você precisa entender algumas coisas. Pode faltar pão para você. Situações ali que imediatamente faltou o pão, faltou a provisão. Mas assim como a multiplicação dos pães e peixes, ele está lá ainda. Jesus está lá ainda. Ele está lá, inclusive ele multiplica os pães. Você está cansado, você está aí com falta de pão. Isso pode acontecer para o envolvido, pode acontecer com eles. Os discípulos chegam em Jesus, depois você lê a história. Mestre, está ficando tarde, eles estão com fome, vamos despedir eles. Não tem pão, ele falou, dá você de comer para eles. Sabe o que isso significa? Eu não tenho tempo. Significa assim, eu estou sem força nenhuma, eu estou cansado. Mas eu estou envolvido, Senhor, mas eu estou cansado. O Senhor mesmo falou que era para mim descansar, e essa multidão vem, eu tenho que dar pão. Ele fala, dá de comer. Se levanta de novo, dá de comer para eles, vai. Dê de comer ao meu povo, aos imediatistas talvez, aos envolvidos também. Dê de comer, mas eu isso, mas eu aquilo. Dê de comer. Você é comigo o negócio. Você é envolvido com Jesus, o seu negócio é com Ele. Está faltando pão? Ele está lá. Ele não te abandonou, ele continua lá. Mas eu estou cansado, ele continua lá. O vento está adverso, ele está lá. Ele vai acalmar, inclusive. Calma. O vento está adverso, eu não estou enxergando. Deus não é Deus de confusão, igreja. Eu falei que você pode sentir dúvidas e ter ventos adversos, mas eu estou dizendo agora que Ele está lá na sua dúvida. Ele está lá no seu vento adverso. Ele está lá na falta de pão e se Ele está lá não vai ficar do mesmo jeito. Amém? Não vai ficar do mesmo jeito. Essas adversidades não ficarão do mesmo jeito. Minha visão está comprometida, mas Ele está lá. Está embaçada minha visão, Ele está lá. E você vai inclusive ouvir a voz dEle. Você vai perceber que Ele está lá. Que agora eu estou dizendo que Ele está aí. Está embaçada a minha visão, pastor. Meu ministério está meio... Meu chamado está meio... Mas eu te digo, se você é um envolvido... Mas eu amo Jesus, pastor, eu amo. Eu só estou com a visão embaçada. Eu te digo, Ele está aí. Não sou eu que digo, é a mensagem aqui, a palavra. Na falta de pães, Ele estava. Na visão embaçada, Ele estava. Inclusive, se você abrir aqui comigo, ó, olha que interessante. Marcos 6, que é um outro prisma da mesma história. Eu leio um pouco mais a mesma história, olha que interessante. Marcos 6, 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus, lhes relataram tudo que tinha feito e ensinado. Ele disse, venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Olha lá, já falamos sobre isso. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Eles não tinham tempo, eram obreiros ali envolvidos. Então foram de um barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, reconhecendo, correram para lá a pé. Todas as cidades chegaram a eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, tal. Lá no 45, por gentileza. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Vai no barco, saiam daqui um pouco. E fosse adiante dele, do outro lado para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha o refrigério de Jesus. Vá, deixa essa multidão comigo, vai. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, olha isso, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, Jesus estava vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Então essa é uma observação de Marcos. Jesus estava orando, ele olha os seus discípulos que estão no propósito dele, fazendo as coisas que ele mandou. Está tudo do jeito que ele mandou e eles percebem, eles estão em dificuldade. Ele percebe, eles estão em dificuldade. O que Jesus faz quando percebe que um envolvido está em dificuldade? Vai socorrer. Vai socorrer. É o que ele faz. O tempo todo. Ele prometeu não nos abandonar. Está faltando pão? Ele está lá. A visão está embaçada? Então ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Ele continua ali. Não mudou. Ele continua ali. Mas eu estou com o vento adverso. Ele está lá, inclusive, para acalmar esse vento. Glória a Deus. Mas eu estou no meio do milagre, pastor. Vivendo milagres. Eu vi milagres, eu testemunhei milagres. Mas ainda assim, por olhar as circunstâncias, a minha fé está meio titubeando. Pois é, ele está lá, inclusive, pronto para segurar a tua mão. Ele está ali. Porque quando Jesus olhou Pedro afundando, ele falou, pelo amor de Deus, não tem fé, e foi embora. Ele não fez isso.
Ele estendeu a mão, igreja. Ele continuou ali. E é isso que ele faz o tempo todo. Está submergindo o mar. As coisas estão decaindo. Estão difíceis. É o que diz essa canção. Os irmãos já vão subir, eu peço por gentileza. A gente finaliza assim. Ele continua lá. O evangelho é muito simples. Se você é um envolvido, comprometido com as coisas de Deus, Ele não vai te abandonar. Não vai, isso é fato. E essa pessoa que é Jesus que não vai te abandonar, ela é Deus. Toda poderosa, todo poderoso. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus, Ele não abandonou. Mas está submerso, pastor, está dolorido, está difícil. Eu tenho inclusive dúvidas, pois é. Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Ele falou isso tirando o cara do mar. E é o que Ele faz com você essa manhã. É o que Ele faz com você na sua casa. Por que você duvidou? Mas Ele está ajudando. Inclusive, volta andando sobre as águas até o barco. Volta fazendo milagres. Volta com as coisas acontecendo do mesmo jeito. Igreja, o evangelho é muito simples. A sua visão pode embaçar em relação a Jesus, pode. Você pode se cansar, pode, infelizmente pode. Você pode ter dúvidas, infelizmente, não deveria, mas a gente tem. Mas a Bíblia diz em Tiago que a dúvida não pode ter, que é como a onda do mar, é verdade, mas você não tem. Não pode, não deveria, mas às vezes a gente tem. Será que eu estou no caminho certo? Será que é assim mesmo? Eu estudei algo na faculdade e foi dito isso sobre Jesus, eu aprendi assim. Será que é assim? Será que não é? Mas no seu coração você está envolvido com Ele, você quer Ele, você o ama. Você vem aqui porque você o ama, você serve porque você ama, você está de obreiro aí porque você ama. Mas às vezes você está só, às vezes você está cansado, às vezes você abençoa pessoas e você fala, e eu? E eu? E eu? Quando olharás para mim, Senhor? E Ele te diz, quando você clamar. Ele continua ali. Sabe aqueles óculos de realidade virtual? Você está andando na realidade. Qual é a realidade? Que Jesus está com você. Mas o problema é como se você colocasse um óculos de realidade virtual e você está num lugar que Jesus está ali. Mas o problema é tão grande, é como se você colocasse um outro óculos e enxergasse outra realidade. Outra história. Porque você está com outro óculos, que é o óculos da incredulidade. O óculos do cansaço. O óculos do vento adverso. Você precisa deixar Jesus tirar esse óculos. Como, pastor? Só podemos clamar. Pedro, quando estava afundando, ele só pôde fazer uma coisa: voltar os olhos para Jesus e falar, me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. Eu estou afundando. Eu estou olhando as circunstâncias, mas eu te amo, mas eu estou olhando as circunstâncias. Eu estou cansado, mas eu te amo. Eu te amo, mas eu estou cansado. Eu estou olhando as circunstâncias. Elas são adversas demais. E eu prometi olhar só para ti. Eu sei que os olhos têm que estar fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Mas tem momentos que a circunstância tira a minha visão, embaça a minha visão, e eu olho para o outro lado. E quando eu vejo a minha fé está sendo abalada, comprometida, submersa, me socorre. Precisamos aprender a clamar a Deus pontualmente. Sabe o que é clamar a Deus pontualmente? Eu te conto uma história de 2 minutos, pessoal. Quando eu tive a honra de fazer o trabalho em Sumaré, na Genuína de Sumaré, o pastor me chamou. Eu tinha 3 meses de Genuína. Eu falei, tem certeza? E por uma obra de Deus, eu fui, morrendo de medo. E ele me falou uma frase que eu levo hoje para a minha vida: Roger, só prega. Porque eu vim de um outro ministério que não era só pregar. Tinha toda uma conduta, uma posição, uma coisa. Eu falei, eu não sou essa pessoa, eu não consigo. E fui. Pastor, mas um dia eu vou voltar. Eu não tenho o desejo até a data de hoje de liderar uma igreja. Se o Senhor Deus quiser, eu vou, mas volto. E eu lembro que o último ano de Sumaré, isso sempre acontece na nossa casa. Eu estava fazendo a obra com muito carinho, na hora que eu estava pregando, que é o que eu amo fazer, muito carinho, mas tudo que envolve as outras coisas estava me submergindo. Questões minhas, olhar para homens, tristezas que um pastor passa, situações que a gente passa. Eu estava submergindo na fé. E eu me lembrei, peraí, Jesus está aqui. Ele está aqui ainda.